Bem-vindo a mais um episódio de Vozes do Marketing, hoje com uma convidada muito especial, Débora Diniz, cofundadora e CMO da Help Cars. Bem-vindo, Débora. Obrigada, boa tarde aos ouvintes. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. O Vozes do Marketing é uma série de videocasts que faz parte de Encontros com o Futuro, que é um projeto que aproxima o setor privado da academia. E contamos com o apoio da Prime, que é o braço das universidades da ONU, daí nossas canecas, do Pacto Global, da SPM, das Eurocâmaras, da PwC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo e da ABERJ. Eu sou Matthew Schertz, diretor do World Observatory. Débora, conta pra gente o que faz a Help Cars. Claro, é, eu sou psicóloga, né? Sou psicóloga há quase 15 anos. Eu atendo pacientes aqui no Brasil e na Europa. Então, eu tenho pacientes na região da Alemanha, Portugal, Holanda, Inglaterra, e eu sempre fui fascinada por comportamento humano, né? Por entender quais as necessidades do cliente, os medos, os desejos, né? E durante a faculdade, eu trabalhei em empresas de tecnologia. Então, eu trabalhei nas maiores consultorias de tecnologia do Brasil, na área de liderança de recrutamento e seleção. E um dos projetos que eu estava participando, eu conheci o fundador da Helpcars, o idealizador, que é o Bruno, e ele me fez uma proposta, me convidou para criar. Ele disse: Olha, eu estou com uma ideia de criar um aplicativo com o mesmo modelo de negócio da Uber, porém para guincho. E até Para então no guincho. mercado não existia exatamente para serviços de guincho. Até Perfeito. então, no momento, não existia aplicativo de guincho no mercado. E foi quando a Quando gente isso? iniciou. Isso foi em 2014. Tá. Em 2015, né, nós solidificamos a empresa, né? Em 2016 começamos o desenvolvimento do aplicativo. Perfeito. E como é que você atendia clientes no mundo inteiro? Então, com essa curiosidade, remoto desde Ah, sempre? certo. Exatamente. Eu atendo clientes remotos, então, como eu trabalhava em empresas de tecnologia, alguns diretores, eles iam muito para fora, e aí eles começaram a me indicar, como psicólogo, eu comecei a trabalhar nessa área, né, de desenvolvimento de liderança e treinamento, e foi quando eu comecei a atender pacientes fora do Brasil. Então, desde o meu primeiro paciente até hoje, eu atendo pacientes que estão fora, principalmente concentrado na Europa, né? Então, eu tenho diversos pacientes assim que um indica o outro. E você mantém os pacientes. Mantenho os pacientes e mantenho a HelpCards. E o que Então, eu você. faço esses dois links aí. Sim. E o que você faz na Help Cars? Ok, perfeito. E quando eu aceitei esse desafio que o Bruno propôs, né, eu via no mercado de tecnologia algo um pouco diferente da psicologia, que é o mercado de inovação. Uhum. É o tempo todo a tecnologia inovando, então toda hora muda alguma coisa, toda hora tem uma linguagem nova, toda hora tem uma novidade. E isso brilha os olhos, né? Quando ele me chamou, eu levei a psicologia comigo para poder desenvolver. Ele queria que eu ajudasse, principalmente na criação da identidade da Helpcars, que foi onde eu atuei, e por isso hoje eu ocupo o cargo de CMO e COO, que cuida da operação também, né? Hoje, um dos meus maiores orgulhos nesse projeto é que eu consigo ajudar as pessoas, conseguir transformar um serviço de guincho, que era algo tão tenso, tão estressante, num aplicativo humanizado, que passa uma previsibilidade, que deixa o cliente tranquilo, entendendo as dores mesmo do cliente, né? No início do projeto, eu realizei uma pesquisa comportamental com os usuários que estavam se cadastrando no aplicativo. E nessa pesquisa, eu perguntei para eles quais eram as emoções que giravam em torno no momento em que o carro quebrava.
E como dado, obtive mais ou menos umas 20 mil respostas na época, bem no início mesmo, no MVP do projeto, né? E como resposta, eu obtive o medo como a principal emoção que engloba esse momento e o alívio, que era a principal emoção que eles sentiam quando o guincho chegava. Então, nós giramos em torno disso no nosso projeto do aplicativo. Desenvolvemos um aplicativo 100% automatizado e previsível para tirar o medo, para que as pessoas não tivessem mais medo de esperar o socorro e pudessem acompanhar aquele alívio chegando. Então, é um aplicativo que mostra o socorro se, né, deslocando em tempo real. Sei, sei. E atende a quais regiões? Perfeito. Hoje nós iniciamos em São Paulo, né? E estamos na fase de expansão. Então, nós estamos iniciando as operações em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Sei, Então, eu tenho hoje socorristas disponíveis em São Paulo, no Rio e em BH. sei. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso apenas baixar o aplicativo? Como funciona? Exatamente. A intenção mesmo foi automatizar todo o processo de guincho. O processo de guincho, antes da HelpCards, era um processo extremamente lento e desorganizado. Então, quando as pessoas precisavam de guincho, elas tinham ou que ligar na seguradora ou na assistência, e era por telefone, às vezes liga 2, 3 vezes para conseguir ser atendido. A assistente que atende não tem uma visão no mapa onde está aquele socorrista, então ocorre, né, um problema de, por exemplo, né, o carro quebrou na Zona Sul, o socorrista está em Guarulhos, eles deslocam o socorrista de Guarulhos para a Zona Sul, o que demora às vezes 2 horas Sei. para o É atendimento, muito né? longe. Com o aplicativo, nós criamos o modelo igual da Uber, que é o modelo Hurley. Então, ele busca, por geolocalização, qual o socorrista que está mais próximo. Uhum. Os nossos atendimentos têm o SLA de 30 minutos, Tá. por conta da geolocalização. Então, ele é parametrizado para não demorar, né, para poder passar essa segurança e trazer o socorrista que está mais próximo daquele usuário. Esse foi o nosso objetivo. Isso diminui muito o medo de quem está com o carro quebrado, né? E traz um alívio quando você consegue acompanhar em tempo real aquele prestador que está chegando. E eu posso usar isso junto com o seguro? Como funciona o pagamento? Ah, perfeito. O pagamento é feito pelo aplicativo, então existe a gateway de pagamento, pode colocar o cartão, é feito pelo aplicativo. Muitos usuários pedem depois o recibo para poder pedir o reembolso da seguradora, e a seguradora faz esse reembolso, então esse movimento acontece, né? E o restante dos clientes são clientes que não possuem seguro. Sim. Então, imagina aqui no Brasil, são mais de 100 milhões de veículos, e de todos esses veículos, somente 30% possuem seguro. Uhum. Até um pouquinho menos, 28% mais ou menos aí, uma média, né? Então, o restante dos motoristas estão desprovidos de atendimento, de ajuda. Bem no início do projeto, nós tínhamos criado a HelpCars para o B2C, Tá. para atender o B2C, para esse público que não tinha seguro. Tá. Começamos a operar. Durante a nossa operação, uma assistência entrou em contato e começou a utilizar o nosso serviço, porque ela solicitava o socorrista e já disparava para o cliente dela o socorrista que estava mais perto. E aí nós abrimos, então, um canal de B2B também. Então, nós temos hoje uma plataforma direcionada para o B2B e uma plataforma direcionada para o B2C. E quantos guinchos estão dentro do seu plataforma? Bacana. Eu tenho socorristas no Brasil inteiro que estão aguardando para ser ativados. Então, eu tenho mais de 7 mil socorristas que estão na fila de espera, esperando demanda, e estão lá aguardando a ativação. Ativados hoje, atendendo com o aplicativo online, eu tenho em média 300 socorristas dentro desses 3 estados, como eu comentei. Uhum. Nos 3 estados ou nas 3 cidades?
nas 3 cidades, né? Porque ainda não ampliei para o estado todo, Tá bom. Então, na capital, São na Paulo, metropolitana. Isso BH mesmo. e na capital, Rio de Janeiro. Exatamente. E, Exatamente. e quantos usuários? Quantos clientes? Não sei como você chama. São usuários? Perfeito. São usuários do aplicativo, né? Nossos clientes. Esses usuários, temos em torno na plataforma de uns 100 mil usuários. 100 mil usuários. E aí, se eu chamo o guincho, ele me diz quanto vai custar, quanto tempo vai levar, quais informações que eu recebo? Ótima pergunta, ótimo. O aplicativo, ele trouxe mesmo essa facilidade. Então, baixou o aplicativo, fez o cadastro, ele mesmo já localiza onde você está. Tá? Muitas vezes a gente quebra o carro e a gente não sabe o nome da rua, onde estamos, então o aplicativo ele já te localiza. Você coloca os dados do veículo e, através da categoria do veículo, que pode ser um veículo leve, médio ou pesado, ele faz o cálculo automaticamente e te mostra o valor. Tá? E aí, dentro, né, concordando com esse valor, você faz o acionamento e ele aciona automaticamente já o socorrista que está disponível mais próximo de você, dentro de um raio parametrizado. Então, o socorrista não fica muito longe, ele tem um raio ali que ele cobre, né, para poder atender aquele cliente. E ele me leva para onde? E aí você escolhe o local, né, onde vai desembarcar o veículo, e aí é onde ele traça a rota do preço. Então, Sei. quando você preenche, né, depois que você preenche os dados do veículo, você também escolhe para onde o veículo vai ser levado. Dentro disso, dentro dessa quilometragem, o sistema faz o cálculo e aí ele mostra o preço, né? Esse preço não altera, é o preço mesmo final, e aí você faz a solicitação após ser informado qual é o valor que vai ser cobrado do guincho. O que eu acho que deve ser muito bom, porque eu acho que o medo também é muito com quanto vai custar esse serviço, né? Isso, e a falta de padronização. Então, como esse socorrista vai chegar aqui, como ele vai me atender, quanto ele vai cobrar? Um vai cobrar 300, o outro vai cobrar 450. Então, essa falta de padronização também gera uma insegurança, né? Imagina que os socorristas, que além de automatizar o processo, o nosso intuito também é tornar o atendimento de guincho padronizado. Todos os socorristas atendem da mesma forma, eles recebem a orientação, eles seguem um processo, eles são treinados para seguir o processo do aplicativo, o que garante que todos os usuários, todos os clientes vão receber o mesmo tipo de atendimento. Tá? E como é que você faz o marketing do aplicativo? Perfeito. O nosso benchmarking é a Uber, né? Então nós temos eles assim como modelo mesmo, porque é, existia uma dificuldade no começo, porque a Helpcars ela não é uma assistência, ela também não é uma seguradora. Nós não temos guincho, nós somos uma plataforma de acionamento de guincho. Então, no início, não existia isso. Todas as empresas que oferecem guincho são assistências, né? Onde você pode ligar, onde você paga um valor lá mensal. Então, tem um modelo diferente, né? Então, na Helpcars, eles fazem esse acionamento e eles pagam por guincho, né? Eles pagam por serviço. Perfeito. Como é que você, o que falta para você fazer é, o chamamento desses 7 mil guinchos socorristas que estão esperando na fila? O que falta? Certo. O nosso desafio hoje é trabalhar com o marketing sem budget para divulgação. Todo o nosso marketing é orgânico. O nosso CAC é zero. Então, eu não tenho custo de aquisição de clientes. Todos esses clientes que entram na plataforma, que acessam a Helpcars, são clientes que vêm de forma orgânica, eles são impactados pela marca e eles baixam o aplicativo e utilizam o serviço de forma orgânica. Então, eu acredito que a maior dificuldade está nesse budget para poder impactar um número maior
de motoristas para que eles possam conhecer o aplicativo e assim a gente conseguir gerar uma demanda maior de serviço para esses socorristas. Tá, perfeito. Débora, você imaginou que você fosse entrar nessa área na vida de marketing? Foi incrível. O marketing, ele sempre me despertou algumas emoções, né? A gente chora e ri com o marketing. Então, eu sempre gostei, né, principalmente do comportamento. Então, é algo que me chama muita atenção, né? Um exemplo de como a psicologia contribuiu para a criação da marca da Helpcars. No início, quando nós iniciamos, justamente por essa questão do budget, nós tínhamos um problema de como vamos impactar os usuários. E aí eu vi uma pesquisa que os usuários precisariam ser impactados 7 vezes antes de entender o propósito da sua marca. Uhum. E aí, naquele momento, eu pensei, não tem como, eu não tenho como esperar 7 vezes para poder impactar um usuário para ele poder pedir o guincho. Isso vai custar muito dinheiro. Então, como eu posso fazer para acionar a memória desses motoristas, para que eles entendam o meu projeto e o meu modelo de negócio? Foi aí que eu decidi criar o logo da Helpcars com o aspecto de placa de trânsito. Porque imagina que o motorista, o que ele mais vê no trânsito é placa. Então, uma vez ele veio um monte de placa, já foi ativado na memória dele várias vezes. E de repente ele se depara com o logo da Helpcars, que também é uma placa. Então, eu não vou precisar impactar esse usuário 7 vezes, porque eu eliminei aqueles estímulos da memória dele. Né? Essa foi uma das contribuições que a psicologia fez ali no marketing. Tá bom, eu vou pedir pro É, eu nosso ouvinte procurar, como chama o site? procurar Helpcar, isso. Helpcars.com.br. tá? No Instagram é helpcars.oficial. Helpcars.oficial. Débora, muito obrigado, foi muito interessante e muito sucesso, viu? Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer falar com vocês. Tchau, tchau.